Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 1. Êxodo 14, versículo 1. Por favor, não converse, não durma, não se distraia, porque eu tenho certeza que Deus vai usar a nossa boca para falar com você hoje. Êxodo capítulo 14, versículo 1. Quem já achou, levante aí a sua Bíblia. Quem for chegando, procure sentar rapidamente. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, fala conosco, que a Tua palavra possa entrar em nós e fortalecer a nossa fé e abrir a nossa visão e nos dar direção. Diga: meu Deus, fala comigo através desta palavra. Amém. A Bíblia diz assim: então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Eu vou continuar no versículo 5, mas olhe para mim, por favor. O Senhor falou com Moisés. Diga: Deus fala. E nós temos que ter o quê? Ouvidos para ouvir. Deus fala com quem tem ouvidos para Ele, com quem é dele, com quem quer obedecê-lo. Deus não fala com qualquer um. Deus não vai perder tempo. Deus vai falar com quem tem ouvidos para ouvi-lo. E Ele falou com Moisés: Moisés, volte e se acampe em Piairote. O que significa isso? Piairote significa beco sem saída. E Deus mandou eles voltarem. Peraí, bispo, Deus mandou eles voltarem para Piairote? Sim. Não tenha medo de voltar. Às vezes Deus permite nós voltarmos, nós perdermos, nós nos abaixarmos para dar saltos mais altos. Às vezes Deus permite certas coisas na nossa vida para fazer coisas grandes. Então Deus pediu para que eles voltassem. Aí você fala assim: bispo, mas não tem sentido. Quem disse para você que as coisas de Deus sempre fazem sentido para nós? Às vezes não faz sentido para nós, mas faz sentido para Ele. Eu disse semana passada que eu não tenho respostas para tudo, e nem tudo eu entendo, mas eu aceito e confio, e Deus faz o que Ele quer. Amém? Às vezes Deus permite você recomeçar. Não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo porque você voltou a estaca zero. Não tenha medo porque você tomou um golpe de alguém, ou alguém saiu da sua vida deixando prejuízos. Fique despreocupado. Às vezes Deus tira a pessoa da nossa vida, nos dando prejuízo, para nós aprendermos com quem vamos nos relacionar, e Deus nos recompensa muito mais lá na frente. Não fique preocupado com as pessoas que Deus tira dos seus caminhos. Tem pessoas que o próprio Deus faz isso. Agora, Ele levou para um lugar muito difícil. E Ele disse assim: ó, vocês vão ficar aí, porque Faraó vai perseguir vocês. Eu vou endurecer o coração de Faraó, mas eu vou ser glorificado nisso tudo. Em outras palavras, fique tranquilo, porque eu sei o que eu estou fazendo. Diga: Deus sabe o que Ele permite na minha vida. Amém? Agora vamos continuar. Até aí vocês entenderam? Versículo 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva? E aprontou o seu carro
e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão. Olha para mim, por favor, eu vou continuar lendo, mas vamos tirar lições daqui. Faraó endureceu o coração, pegou o carro dele, pegou mais 600 carros do seu exército e foi atrás do povo de Israel. O povo de Israel não tinha exército, o povo de Israel não tinha carros, mas o povo de Israel tinha Deus. Você pode não ter carro, você pode não ter aparência, você pode não ter estudos, você pode não ter dinheiro, você pode não ter nada, mas se você tem Deus, você tem tudo e você vence. O povo não tinha exército naquela época, nem tinha carros, mas tinha Deus. Diga, eu tenho Deus. Se você tem Deus, você tem tudo. Se você não tem Deus, você não tem nada. Eu não sei quem te persegue, eu não sei o tamanho da sua luta, mas eu quero te ensinar algumas coisas aqui. Versículo 9, Êxodo 14, 9. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. E aproximando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E o quê? E temeram, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram a quem? Ao Senhor. Olha para mim, por favor. Quando o povo de Israel estava naquele lugar que Deus pediu para eles estarem, aonde Deus ia fazer o milagre, porque Deus faz milagre onde Ele quer. Deus trabalha do jeito dele. O que Deus queria fazer era ali. Deus já tinha mandado 10 pragas. Deus não acabou de uma vez. Tem problemas que Deus soluciona de uma vez. Tem coisa na nossa vida que Deus vai fazendo passo a passo. E veio uma praga, e veio 2 pragas, e veio 3 pragas, veio 10 pragas. E o povo foi livre. Só que Deus endureceu o coração deles e falaram: vem cá, por que nós deixamos eles ir embora? Vamos atrás deles. Pegou o seu exército e foi se aproximando do povo de Israel. Quando o povo de Israel olhou, o medo veio. Enquanto eles não tinham visto, não tinha medo, mas quando olhou, o medo veio. Cuidado para onde você está olhando, porque se você ficar olhando só para os seus problemas, para a sua situação, para as suas dívidas, se você ficar olhando só para a sua situação, você também vai ficar com medo. Você não precisa ter medo, porque o seu Deus é grande. Diga, meu Deus é grande. Agora, olha que interessante o que aconteceu. Parei aonde? Versículo 11. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizestes isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é essa a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que vamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos aonde? No deserto. Olha para mim, por favor, eu vou continuar no 13. Esse é um tipo de pessoa que na dificuldade ela murmura. Quando eles viram o exército de Faraó chegando e o mar na frente deles, eles começaram a murmurar. Foram até Moisés. Já viu aquela pessoa que fica murmurando: poxa, eu faço isso, não adianta, eu faço aquilo, não adianta, pô, Deus não mudou minha vida ainda. Nós queremos as coisas no nosso tempo, nós queremos as coisas do nosso jeito, nós temos dificuldade para esperar. E eu falei semana passada que a coisa mais difícil na fé é esperar. Eu repito isso aqui, e é difícil esperar. Quando eles viram aquela situação, eles procuraram Moisés, começaram a falar besteira, nem imaginava do que Deus ia fazer. Você fala besteira porque você não sabe o que Deus tem para fazer na sua vida. E quando você fala besteira, você desagrada a Deus.
Porque Deus não gosta de ficar ouvindo suas besteiras. Deus quer que você confie nele. Deus não quer que você fique murmurando, se queixando, porque Deus não é cego. Ele sabe que horas são agora, a luta que você faz para poder chegar aqui. Ele tem visto a sua perseverança, Ele tem ouvido as suas orações, e Ele vai honrar na hora certa. Você não tem que ficar murmurando. Deus não trabalha com murmurador, Deus não gosta. Você não gosta que ninguém duvide da sua palavra, Deus não gosta que ninguém duvide da palavra dele. Amém? E eles falaram: ô Moisés, por quê? Porque você não deixou nós morrermos no deserto? Não deixou nós morrermos no Egito? Lá estava melhor, a gente ficava servindo os egípcios. Agora você nos trouxe para cá para nós morrermos aqui no deserto. Deserto não é lugar de morrer. Quem morre no deserto é murmurador. Deserto é lugar de passagem. Deserto é lugar de aprendizado. Deserto é lugar de ensinamento de Deus. Deserto é lugar de nós vencermos o diabo, como Jesus venceu no deserto. Amém? Deserto não é lugar de murmuração. Deserto faz parte do processo de Deus na nossa vida. Agora, olha o que Moisés disse para eles, versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Olha para mim. Moisés disse assim, ó: caladinho, cala a boquinha, você não sabe o que estão falando. Vocês vão ver o livramento que Deus vai dar nesse lugar, porque foi Deus que permitiu nós estarmos aqui. Nós estamos obedecendo a um Deus, Ele vai honrar. Olha a palavra de Moisés: não tenha medo não, fica quieto, deixa o Espírito de Deus agir, deixa Deus agir. Agora, vamos continuar. Então disse o Senhor, versículo 15, a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, fende-o e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em quê? Em seco. Olha para mim, por favor. Olha o que Deus disse para Moisés: Moisés, por que você está clamando? Você não sabe que agora não é hora de clamar, agora é hora de agir. Procure ver o que você pode fazer. Procure ver o que está no seu alcance, porque de repente você não tem discernimento e você ora na hora de agir e age na hora de orar. Não deixe de orar, mas procure fazer tudo que está ao seu alcance. O que está ao seu alcance, não fique esperando Deus fazer. Faça, arregace a manga, vá para a luta, acorde cedo, vá para a guerra, faça a sua parte, porque isso Deus não vai fazer nem por mim nem por você. Aí Deus diz: por que está clamando, Moisés? Eu te dei autoridade. A autoridade que Deus te deu para você usar, porque se você não usa, o diabo vê que você não usa, ele usa a autoridade dele contra você. É guerra, ou você amarra o diabo te amarra, ou você vence o mal te vence, ou você ataca o diabo, ele te ataca. E Deus falou: Moisés, levanta o cajado, estende a mão, eu vou abrir uma passarela para vocês desfilarem, eu vou abrir um caminho, vocês vão passar em terra seca, vocês vão passar. Agora, olha o que ele disse aqui, ó. Parei no versículo 17. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Olha para mim, por favor, escute isso, porque isso pode te abençoar. Não olhe para a Bíblia agora não, olha aqui para mim, preste atenção. Deus disse assim, ó: eu vou abrir o mar, vocês vão passar, mas eles não. Eu tenho um compromisso com vocês, vocês passam, mas eles se afogam. O que isso quer dizer? Quando você é da fé, onde os outros não vencem, você vence. O que os outros não conseguem, você consegue. A situação que os outros não mudam, você muda. Aquilo que para os outros é impossível, para você é possível. Aquilo que derrota os outros não te derrota, porque Deus está com você. Ele falou: com vocês sim, mas eles vão vir atrás de vocês, vão se dar mal. Aonde eles vão se dar mal, vocês vão se dar bem. Aonde tem gente se dando mal, você vai se dar bem. Na profissão que tem gente se dando mal, você vai se dar bem. No lugar que você trabalha, onde muita gente está se queixando, você vai comemorar vitórias.
É isso que Deus está dizendo. Agora, olha que coisa bacana aqui agora. Isso aqui eu me alegro. Parei no versículo 19, não é isso? Lê alto aí. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs o quê? Atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Olha que coisa interessante, ó. O anjo estava na frente deles e uma coluna. Quando Deus viu que o exército vinha atrás, o anjo passou para trás e a coluna foi para trás. E o exército de Faraó, que queria pegar o povo de Deus, que queria pegar os judeus, que queria pegar o povo de Israel, não conseguia. Não fique preocupado com quem faz mal para você. O concorrente que deseja mal, alguém que te persegue, não fique preocupado não, porque o teu Deus te guarda por trás e por diante, e sobre sua vida tem a mão dele. Não fique preocupado com quem arma para você, com quem quer o seu mal. Não importa quem quer o seu mal, quem quer te derrubar, quem quer te destruir, quem te ameaça. Pode até chegar perto, mas não toca em você. Não toca, cai do teu lado, cai à tua direita, mas Deus te protege, porque o Senhor não dorme. O guarda de Israel que nos protege. Amém? Você não tem que ter medo. Todas as vezes que Israel se deu mal por causa deles. O problema nunca foi os inimigos, o problema são eles que erram com Deus e sofrem as consequências. Mas nunca teve um inimigo à altura do Deus de Israel. Todos que se levantaram caíram, sabe por quê? Porque Deus é fiel. Não tenha medo quando você vê ameaças se aproximando, quando você vê situações chegando perto de te destruir, porque não vai conseguir. Diga, não vai conseguir. O anjo foi para trás, a nuvem foi para trás. Para eles ficou tudo escuro, mas para o povo de Israel ficou tudo claro. Para eles uma confusão, porque nós não estamos conseguindo alcançar eles, era Deus. Mas para o povo de Israel Deus iluminava e eles enxergavam tudo. Que em nome de Jesus Deus confunda quem te persegue, mas que para você Ele ilumine e fique bem clara a vontade dEle para a sua vida. Mas Ele diz assim, ó, falta só 200 versículos. Você não gosta de ler a Bíblia não, é? Você quer ficar forte o que? Assim, lendo jornal? Lendo revistinha? Você quer ficar forte é com a Bíblia, com a palavra de Deus. Parei aonde? 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram no meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda, e os egípcios os seguiram e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã o Senhor na coluna de fogo e da nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios e tirou-lhes as rodas dos seus carros e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios ao fugirem foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios aonde? No meio do mar, porque as águas
cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, e nenhum deles ficou. Olha para mim, por favor, olha para mim. Quando Moisés estendeu a mão, quando Moisés usou a autoridade, o mar se abriu. O impossível aconteceu. Bispo, não tinha saída, não tinha saída. Quando não tem saída, Deus arruma uma. Quando não tem jeito, Deus arruma um jeito. Nós cremos num Deus que tem saída para tudo. Você pode estar aqui em Pierote, você pode estar aqui sem saída humanamente falando. Quando Deus entra em ação, Ele arruma uma saída. Diga, Deus vai arrumar uma saída para mim. Você pode estar encalacrado em dívidas, você pode estar no fundo do poço, você pode estar cheio de problemas. Deus tem saída para você. Ele tem saída. Quando Moisés estendeu a mão, começou a vir um vento, e o mar abriu. Olha a alegria da mãe de Moisés, da irmã de Moisés, Miriam. Olha a alegria do povo. É essa alegria que seu filho vai ter, que sua família vai ter. Quando ele chegou pela manhã, ele estendeu a mão, as águas voltaram, Deus quebrou os carros de Faraó, e todo o exército que Deus disse que nunca mais eles iam ver, morreu afogado. Estava tudo morto. Deus vai te ajudar a matar esse leão, tá? Deus vai te ajudar a ver essa dívida morta, paga. Deus vai te ajudar a ver os problemas que hoje estão te afrontando, estão te perseguindo. Deus vai fazer esses problemas serem vencidos. Estava tudo morto, porque Deus deu a vitória. Nunca tinha acontecido aquilo, mas ele creu, ele obedeceu. Deus enviou eles a Pierote, aquela situação, para fazer algo sobrenatural. Você sabe quando os resultados que você está tendo vêm de Deus, e você também sabe quando vem da força do seu braço. Você sabe quando acontecem coisas sobrenaturais na sua vida, quando até você se espanta, que você fala, não estava esperando isso, mas foi Deus. Você sabe como é que Deus abriu o mar vermelho? Lembra que eu falei para vocês uma vez? A Bíblia fala que Deus abriu o mar vermelho no resfolgar das suas narinas. Faz assim, até assim, narizinho, ó. Se Deus soprasse, ia parar aqui em São Paulo uma vermelha. Porque Deus é grande. Diga, Deus é grande. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas veio um vento e abriu. Vai vir vento, vai vir um poder de Deus. Eu não sei o que vai vir, mas que vai abrir o que está fechado, vai. Mas olha o que diz aqui para terminar. Eu gosto de ler o capítulo todo, tá? Parei no 29. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos aonde? Na praia do mar. Você vai ver esse leão morto, esse zoológico morto. Você vai ver esses problemas mortos, vencidos. E viu Israel a grande mão de quem? Do Senhor, mostrando aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor em quem? E em Moisés, seu servo. Olha para mim, por favor. Aquilo que aconteceu fortaleceu o povo. Aquilo que aconteceu abençoou o povo. Aquilo que aconteceu ficou bem claro. Deus foi glorificado com a derrota de Faraó, mas com o livramento que ele deu para o povo. E o povo viu a poderosa mão de Deus. Fique em pé e diga, eu vou ver a poderosa mão de Deus. Eu vou ver a grande mão de Deus na minha vida. Eu não sei de onde vai vir. Pode vir um sacerdote. Eu não sei como Deus vai trabalhar. Eu não sei quem Ele vai usar. Eu não sei qual é a primeira porta que Ele vai abrir. Mas Ele abriu o mar e o povo passou. Você vai passar por essa situação. Você vai vencer esse problema. Não fica com medo não. Não é hora de você ter medo não. É hora de você confiar. Esse Deus aqui, continua vivo.